Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Digital Commerce, o podcast. Nós continuamos aqui em São Paulo para conhecer um pouquinho mais aqui dos bastidores, das operações daqui, né? Trazendo aí gerentes e heads de e-commerce. E hoje, qual que é o tema que a gente vai falar aqui, discutir um pouquinho, Rafa? Acho que a gente vai falar do calo aí de todo mundo que trabalha nessa área, que é meio doloroso, já fui da área, que são os desafios na gestão mesmo do e-commerce. E a gente trouxe aí duas marcas muito interessantes aí, bem distintas e que a gente vai acabar vendo que tem muita coisa em comum. Legal. Então aqui, né, no nosso time de hoje, aqui a gente tem o Nicolas Rivelli, que é gerente de Digital E-Commerce da Bauducco, com mais de 70 anos aí. A marca, né, todo mundo sabe, é a maior fabricante de panetones do mundo e também uma das maiores fabricantes de produtos forneados da América do Sul. Seja muito bem-vindo, Nicolas. Obrigado. E para fechar o nosso time, a gente tem a Lenice Florentino, que é gerente de e-commerce da Leblog, uma marca brasileira de moda aí, fundada em 2014, que tem como objetivo aí trazer as maiores trends do momento aliadas às peças temporais e sofisticadas. Seja muito bem-vinda. É isso mesmo, muito obrigada. Legal. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, a gente queria conhecer um pouquinho mais de vocês, da trajetória, da jornada, por onde vocês passaram, até vocês chegarem agora na gestão que vocês estão. Legal. Quem quer começar? Fica à vontade. Beleza. Bom, eu tô no e-commerce aqui na Bauducco, mas a minha história em e-commerce já é um pouquinho mais velha aí. Eu tenho 20 anos da área de... Apesar de ter começado uma carreira total, eu fui militar, paraquedista da aeronáutica, nada a ver com e-commerce e comunicação. Legal. Quando eu saí da aeronáutica, eu acabei indo para a área de marketing, era mais off naquela época, né? E hoje em dia, e aí há cerca de 10 anos eu mudei para o digital e-commerce. Eu comecei a trabalhar com digital e-commerce na Sampo Escola de Negócios. Eu vendia curso online e tinha uma editora. Depois eu passei pela Montblanc, né, que é Cartier, Grupo Richemont. Legal. Então lá eu tive prazer de iniciar um e-commerce do zero. Iniciei uma operação no México também, chamei a atenção do pessoal da Cartier e aí comecei a estruturar toda essa operação. Passei no BNP Paribas também, que é um banco Itaú que fazia locação via e-commerce, locação de veículos. E nas minhas duas últimas operações eu trabalhei na BRF, né, que é alimentos, proteína, como gerente de e-commerce e omnichannel. E agora na Bauducco, tocando todas as frentes. Eu comecei tocando uma frente e aí agora eu lidero todas as áreas os canais de venda digitais da empresa. Legal. Você começou quanto tempo ali na Bauducco? Na Bauducco fazem 2 anos. 2 anos. Tá completando 2 anos já. Legal. E você, Lenice? Eu tenho 30 anos, né? Então a minha trajetória no e-commerce é um pouquinho mais recente. Tem 7 anos aí que eu tô, né, nesse mundo louco do digital. Comecei como menor aprendiz na Elos do Brasil, antes era só Elos do Brasil. Então eu fui crescendo dentro da estrutura da empresa, né? Fiquei 7 anos lá, passei por algumas áreas, mas sempre trabalhando dentro do comercial. Então meu escopo de trabalho era mais voltado para o atacado, né? A minha última função. Dar suporte para representante, lidar com a área comercial mesmo, enfim. E fazendo toda a parte de análise, né, ali. E daí eu recebi uma oportunidade de... Sempre trabalhei com moda, eu acho que é importante frisar isso. Então, começou com Elos do Brasil, depois fundiu, virou um grupo, né, que é o Grupo In Brands hoje. Então, eu saí em 2010, porque eu fui para uma oportunidade na Vila Romana, que continua sendo moda, mas moda masculina agora. Fui para trabalhar no varejo, né, comercial ainda, mas voltado para o varejo, então suporte para loja, análise de performance, enfim. Fiquei 6 meses nessa função e recebi a oportunidade, né, tinha uma oportunidade na empresa de ir para a área de e-commerce, né? Então tinha uma vaga ali em aberto, eles gostavam do meu trabalho dessa parte de análise. A função era para fazer essa parte de análise mesmo, né, do site, enfim, eu era muito boa, sou muito boa no Excel, e eu resolvi aceitar, né. Então, peguei bem a época que a gente estava migrando de plataforma, a gente estava saindo de... Posso falar o nome de plataforma aqui, né? Não tem problema. A gente estava saindo de Links e migrando para Vertex, então eu acompanhei todo esse processo, acho que foi muito importante isso também, né, essa primeira experiência, já ter todo esse conhecimento. Então, ali eu
enfim, fazia todas as partes de análise, de analytics mesmo, estoque, né, do e-commerce, toda essa parte de operacional mesmo, mudança de banner, enfim, subida de produto. E tinha esse contato com agências também, né, que na estrutura do e-commerce são vários parceiros ali envolvidos na operação. Fiquei 3 anos lá e recebi uma oportunidade no ano da pandemia, em 2020, de ir para 24/7 para colocar o e-commerce do zero. Então foi um outro grande desafio para mim, né, que é construir uma operação do nada, né, e num momento em que todo mundo estava buscando isso freneticamente, porque o mercado tinha fechado, né, as lojas tinham fechado, então precisava vender de alguma forma. Então eu fui com esse desafio, deu super certo, né, eu consegui colocar no ar. Eu falo que foi um filho que nasceu ali, enfim, vai ser sempre. Né? Exatamente. Me rendeu bons cabelos brancos, né? O que a gente estava falando aqui um pouquinho antes. Mas aí isso acho que faz parte do processo todo. Então, ter essa experiência para mim foi muito significativa. Com 6 meses que a gente tinha colocado, né, o e-commerce no ar, a gente já trouxe a loja para participar dessa operação também. Então, eu fiz a implementação do Ship from Store e do Pickup Store também, né? Incluindo o estoque das lojas na plataforma, né, de e-commerce, para o cliente ter essa experiência mais fluida ali, né, nos 2 ambientes. E, recentemente, né, no finalzinho do ano passado, eu recebi a oportunidade de, né, gerenciar o e-commerce da Leblog, que é onde eu estou hoje. Então, atualmente, eu estou com esse desafio, né? Estou entendendo da marca, estou mergulhando de fato, né, em toda a estrutura que a gente tem hoje, entendendo quais são os gaps e fazendo as mudanças necessárias para a gente conseguir escalar. Legal, muito bom. E como que é hoje o teu time de marketing lá? É marketing junto com e-commerce, não trabalham separado? Como que funciona um pouquinho para a gente entender um pouquinho mais da operação? Tá, legal. A gente tem a loja, tem algumas lojas, né, e falando da estrutura como um todo, eu tenho o corporativo, que fica no Bom Retiro, que é onde a marca nasceu, e tenho o departamento do e-commerce e do marketing, que fica em Moema, né, que é um escritório que fica em cima de uma das nossas lojas, né, que é de Moema, obviamente. Então, eu tenho o time de marketing, né, que trabalha muito em conjunto ali com o e-commerce. Eu tenho o meu time do e-commerce, que é composto por três analistas, né, que faz a parte de atendimento ao cliente, sendo uma delas personal, que faz a venda também, né, para esse cliente. Eu tenho uma analista que faz toda a parte de cadastro de produtos, subida de banner, tem esse contato com uma agência para acompanhar demandas, né, de evolução. E embaixo do escopo também do e-commerce, a gente tem o CD, que fica em Extrema, né, não fica aqui em São Paulo. É um time terceirizado, né? Mas ainda assim a gente faz o controle de toda a operação. Então, faz acompanhamento de estoque, acompanhamento de todos os pedidos que tem, né, para sair ali, né, para expedir, para enviar para esse cliente. Enfim, acompanha todo esse processo. E de corporativo, a gente tem, obviamente, financeiro, tem a diretoria que acompanha de perto essa operação também. Estão quantas lojas? 4. 4 lojas. 4 legal. lojas. Legal. Expandindo. Lojas é ilimitado aí para trabalhar. E lá na Balduco? A Balduco tem uma estrutura um pouco diferente, né? Acho que pelo modelo de negócio, a gente indústria pesada, então a gente, nesse movimento da indústria aí para o D2C, né? Atender diretamente. Então a gente tem lá dentro do e-commerce, a gente tem 8 pessoas direto, mas ali a gente não toca a subida de banner, então a gente tem algumas pessoas para cada frente. Então a gente tem 4 lojas, 4 canais de vendas ativos, e eu tenho analistas que cuidam individualmente da parte de estratégia, do que vai subir, do que não vai subir, que tipo de campanha, como é que está a conversão, como é que está todo o processo de tempo de carregamento, tudo que acontece dentro do site, eles são responsáveis cada um por uma unidade, porque essa parte de, por exemplo, de operação, de subir imagem, subir foto, a gente tem um time terceiro que faz isso. Dentro da nossa estrutura, então o e-commerce está dentro dessa área de D2C, mas obviamente eu tenho o marketing de categorias, eu tenho o marketing, que seria o marketing de produtos, eu tenho o trade marketing e eu tenho a parte de marca institucional. Que em alguns momentos eles conversam, seja para lançamentos. Então, imagina que às vezes lá é muito grande, você tem 50 pessoas, 60 pessoas tocando coisas totalmente diferentes, ou mais, eu nem sei quantas tem, deve ter quase 100 fazendo. Então, um está tocando um produto que vai ser lançamento daqui 4 meses, 6 meses. E o outro está tocando outra frente que vai entrar depois. Então, tem um time, né? Então, muito grande, onde o trade foca muito no B2B, mas eles tocam algumas
plataformas que não são e-commerce, mas que o e-commerce acaba se aproveitando da parte de dados, de insights. O time de marca de categoria, eles que fazem lançamentos de produtos, então ele toca produção, embalagem e ações off, né? E o time de marca cuida ali de uma plataforma de receitas que também acaba tendo um tracking, uma integração bem grande, e o e-commerce ele fica separado, ele não tá, ele é como se fosse ele tem um P&L próprio, a gente acompanha todos os dados, indicadores financeiros individualmente, então ele está dentro de D2C e não dentro, a gente divide lá dentro da Balduco como uma BU, né, que a gente chama internacional, que são os negócios internacionais, a BU Brasil, e o D2C, que seriam frentes, sem tudo que ataca diretamente ao consumidor. Então, por exemplo, Casa Balduco tem 135 lojas, aproximadamente, crescendo com rumo a 500 lojas nos próximos anos. Tem um e-commerce próprio. Então, o meu time faz essa integração do que está acontecendo meio no processo físico das lojas, e a gente faz isso acontecer dentro dos sites. Então, acaba tendo uma integração bem grande. É um time que é mais específico para digital, para acompanhar o que está acontecendo, se tem algum tipo de problema na operação, e menos operacional, um pouco mais estratégico nesse sentido. Legal. Então, assim, a distribuição. É um time bem bom, né, em relação à indústria, né? Que Sim, a indústria normalmente está muito pequeno, está engatinhando, e daí é o que eu queria perguntar, né? Qual foi a decisão da Balduco ter um e-commerce, assim? Porque, obviamente, né, tem algumas coisas que fariam sentido, mas, né, uma indústria querer investir nisso, nessa capilaridade e tudo mais. Bom, a Balduco ela não começou na pandemia, ela começou antes. Sim. Ela teve uma iniciativa em 2016, se eu não me engano. Não foi uma iniciativa positiva, foi um teste ali de erros e acertos. Fecharam o e-commerce e começaram em 2017. Então eles ficaram um ano ali, volta para trás, vamos entender o processo. Uhum. A pandemia ela acabou tendo um efeito multiplicador, né? Então, no ano de 2021, a gente cresceu 3 vezes o tamanho do e-commerce. Então, é muita coisa. Mas como potencial estratégico, acho que isso é uma questão não só para a Balduco, mas como qualquer... Ainda é uma ação, né? Ainda é um departamento que é pequeno dentro do que a gente está falando. Né? Eu não represento 1% da receita da empresa. Porém, a gente lida, como eu falei com você, com muitas informações. Imagina o marketing investindo, eu não sei todo o orçamento, não é da minha área. Então, você imagina se uma indústria investindo 100, 200 milhões de reais. Gerando conteúdo, gerando dados, gerando interação e jornadas. Por exemplo, a gente tem um site que chama Balduco Todo Dia, que é da área de trade, não tem nada a ver com e-commerce. Uhum. Qualquer compra que você fizer, você vai lá, pega a sua nota fiscal, vai no site, cadastra e coloca o que você comprou, escaneia o scanner da sua nota fiscal e sobe. Esse dado vem para mim de uma forma... Como é que eu uso esse cara? Eu sei que o Rafael mora em Curitiba, comprou XYZ. E todo ano a gente faz essa promoção. Então a gente acaba fazendo. Aí eu acabo gerando. Aqui é tipo promoções tipo. Dá uma chips, assim. Exato, essas promoções grandes de mercado, de indústria tradicionais. O usuário é uma puta promoção. Ela foi eleita. Ela entrou. É uma das promoções mais lembradas do Brasil. Faz acho que pouquíssimo tempo. Mês passado acho que saiu um resultado. Então, assim, o e-commerce ele acaba. Ele tendo um papel estratégico no sentido não ainda do faturamento. Ele ainda não é um canal que eu vou representar como na média 5%, 10% da empresa, 20% da empresa. Não é isso. Porém, esses dados, a indústria tem interesse na saída do D2C de conhecer o Rafael em si, porque todo o meu relacionamento com o cliente fica com um terceiro, né? Fica no Carrefour, fica no Grupo Pão de Açúcar, em outros lugares. Então, é super estratégico, está muito ligado aos objetivos de marketing e pelos objetivos da marca. A marca tem um negócio que a gente chama de contemporaneizar. Nem existe essa palavra, a gente inventou, que é contemporaneizar a marca. O que é isso? Uma marca de 70 anos que quer se tornar jovem, mas não pode abrir mão da sua tradição. Então, como é que eu faço um negócio tradicional, mas moderno? Como é que eu faço um negócio moderno sem abrir mão, né, de toda a história que a empresa trilhou nesses últimos 70 anos? Então, o e-commerce, e aí, para todos os gestores, existem e-commerce que vão ser assim, cara, é canal de venda
você está orientado para vendas. O meu, ele está ali no meio termo entre vendas, Sim. porque eu também sou cobrado, também tenho meta e os donos cobram crescimento normal, como se fosse qualquer outro. Mas eu tenho muito mais interação. Então, ano passado, final do ano, Marquezine foi uma das nossas influencers. Você coloca lá, você tem de um dia para o outro, você tem um explode awareness e explode tráfego. Como é que eu converto? Entendo esses movimentos. Então, é meio que uma ajuda tanto para o on e off, né? Se conversarem, né? E para também entender os canais que o cliente... É uma forma da indústria tentar entender um pouco desses movimentos que a pandemia proporcionou para todo mundo. Então, para a gente, ele é estratégico nesse sentido. Bom você falar isso para o pessoal que ouve a gente atende algumas indústrias e tal, ainda o pessoal está muito limitado na visão do papel de uma indústria ter um e-commerce. São insights bem legais. E tem um ponto importante, o e-commerce para uma indústria, ele é um processo totalmente diferente. Lá na Balduco, a gente tem lá o número de notas fiscais que o e-commerce, com menos de 1% do negócio, ele representa, é maior do que o número de notas fiscais emitidas. O que isso significa? Que os processos internos para fazer acontecer são muito mais complicados para a gente. A gente lida com muita gente, com muitos... Então, assim, uma indústria, quando ela faz isso, ela tem que entender que, além de um processo diferente, ela tem que estar disposta a perder um pouquinho de dinheiro no começo, entender o que vai fazer o driving de receita, de lucratividade, cada um dos fornecedores, dos milhares de fornecedores que procuram por mês a Balduco, cada um, oferecem soluções muito legais, só cada um é um sócio. Então, assim, você vai pegando a sua receita e aí, cara, eu vou dar aqui X% para o WhatsApp, é X% na Vtex, é X% no parceiro X. Então, assim, a hora que você vai ver, e aí, o que sobra? Exatamente. Então, em algum momento, você vai ter que pagar essa conta. Então, pra gente, é nesse sentido que a gente pensa lá. Boa. E Lenice, lá, né, você entrou recentemente na Leblog. Sim. Fala um pouco aí dos principais desafios que você tá vendo, como que você tá pensando nessa estruturação lá, né, que normalmente quando alguém entra na gestão nova, né, muda as coisas, não tem natural, como tá funcionando? Bom, o objetivo principal nesse primeiro momento, de fato, é entender a operação, como funciona, né? Estou entendendo o time, a gente já fez algumas mudanças na estrutura desse time. Alguns processos estão sendo redesenhados, né? Que, enfim, entendo que não funcionam, né? Da forma que estava sendo feito. Alguns parceiros envolvidos na operação também, né? A gente... entendi esses 2 meses que se passaram, então alguns a gente já está fazendo algumas modificações das ferramentas que a gente usa hoje, né, que são ferramentas conhecidas no mercado, são ferramentas importantes para a operação. O que dessa ferramenta, né, a gente está conseguindo utilizar, né, porque existe um potencial muito grande em diversas ferramentas, né, de mercado quando a gente fala, mas e que às vezes, né, para muitas marcas é assim, não está funcionando, mas não está funcionando por quê? Existe uma estratégia, né, traçada dentro dessa ferramenta para fazer acontecer? Um exemplo disso é o CRM, por exemplo, né, que a gente implementou teoricamente recente, foi o meio do ano passado, mas não existe uma estratégia criada hoje dentro dessa ferramenta para fazer as coisas acontecerem, né? Então, eu estou olhando muito para isso, olhando para as ferramentas que a gente tem, olhando para os parceiros que a gente tem, entendendo se faz sentido a gente fazer mudanças, né, nesse sentido para conseguir alavancar a operação. Não. Posso fazer um comentário? É muito louco, porque eu me vejo do mesmo jeito. Não é porque é pequeno. A gente tinha lá Salesforce contratada, cara, gigante, tudo integrado, bonitinho, base caindo. Nunca ninguém tinha feito um disparo de e-mail utilizando... Assim, a agência não tinha escopo de fazer produção em HTML. Coisa simples. A agência de marketing não produz em HTML. Não entrega pra gente, não faz a gestão desse negócio. Internamente, você não tem ninguém com skill de programação. Então, é um skill que, para mim, se eu fosse estudar de novo, tivesse 20 anos de novo, eu estudaria programação, porque eu ia estar... Acho que é o mercado do futuro, né? Do presente / futuro, porque é inimaginável você ter uma empresa desse tamanho que não tinha. A primeira coisa que a gente fez foi corrigir esse ponto. Hoje o CRM já faz parte de quase 10% da receita do e-commerce. Tava com
puta plataforma parada lá. Cara, é Ferrari parada no... Ferrari parada. Imagina, então se essa primeira entrada, não importa o tamanho da indústria. Sim. Eu estava conversando esses dias com um fornecedor, era um cara de social listening. O meu marketing faz, aí eu divido a conta marketing, categoria e e-commerce. Cara, nunca ninguém do e-commerce entrou para fazer isso, porque o social listening está muito mais ali com o trabalho de marca social do dia a dia. Óbvio que se der algum problema, marketing já traz pra gente. Então, esse fornecedor é necessário ou não é necessário? Exato. Essa escolha ela é dura, porque a gente vai adicionando fornecedores ao longo do tempo. Esse é o risco de e-commerce, né? Pega uma operação nossa, vai lá, tá um negócio gigante de coisa. Exatamente. E fazendo um gancho só, né, porque você tocou nesse assunto de e-mail marketing, foi um dos gargalos que eu vi assim que eu entrei. Antes de entrar, na verdade, porque eu me cadastrei na News. E daí eu recebi os e-mails e não tinha o carregamento de imagem. Coisa é a gente virar o cliente, né? Exatamente. São coisas básicas de cliente que a gente não se atenta. Exato. Então eu recebi o e-mail e não vinha a imagem, não carregava. Ficava só uns pontinhos, assim, sabe? De interrogação, porque não tinha o carregamento. Daí eu cheguei, obviamente, falei, olha, tem esse problema aqui acontecendo. A gente está fazendo disparo de e-mail marketing, mas o cliente não está conseguindo abrir, né? E olhando dentro do Analytics, né, que não tinha também muitos relatórios estruturados, e eu gosto de ver o comportamento do cliente por ali também, eu percebi que 90% do nosso tráfego, por exemplo, vinha de dispositivo iOS, né, do iPhone. Então, 90% é iPhone. E o problema estava acontecendo do não carregamento no iPhone. Então, assim, a minha base não estava conseguindo ver e-mail. Sim. Desde quando? Não sei, mas a gente já conseguiu ajustar. Então, a partir de agora, a gente começa a ter esse KPI, sabe? Vai evoluir. Está representando 1% hoje o meu e-mail marketing. Quanto a gente vai conseguir mensurar daqui, sei lá, 3 meses, 4 meses? Abrindo o e-mail, com certeza vai aumentar, hein? Com certeza. A gente fez um episódio até com um parceiro nosso, da Blue Engage, né? A gente estava falando sobre cross-channel e tudo isso, né? Que não adianta realmente você ter um monte de ferramenta, um monte de coisa e não analisar, não entender o porquê que você está utilizando aquilo de lá. Se você está utilizando tudo que aquela ferramenta pode te trazer, né? E é o que a gente vê muito, né? Basicamente aí 80, 90% das operações. A gente entrando um pouquinho, né, a Leblog é mais loja, né, como loja e tudo mais, e aí o cliente está acostumado com a experiência de loja. Como que vocês pensam em melhorar, trabalhar no e-commerce para trazer um pouco dessa experiência que vocês têm lá na loja para o e-commerce, que eu acho que é algo difícil de se fazer? A primeira loja física, na verdade, ela foi inaugurada 2 anos atrás. Então, a marca, obviamente, tem uma comunicação com esse cliente, né, de oferecer ali uma experiência 360, porque a gente entende que esse cliente, ele tem comportamentos diferentes, né? Ele pode ser um cliente híbrido, que compra tanto no digital quanto na loja física, ou ele é um cliente mais loja física, ou ele é um cliente 100% e-commerce. Então, eu acredito que a grande estratégia é você ter uma comunicação única da marca, né? Ter essa comunicação muito bem alinhada com os vendedores que vão atender esse cliente. E a comunicação que é feita na loja física, a gente faz no site também, né? Em relação a produto. Vocês falaram que vocês têm alguém lá que fica, né? Tipo um personal, que fica lá. Personal, Personal shopper. Isso, que fica trazendo um pouquinho disso. Você acha que essa é uma estratégia que as lojas podem trabalhar no e-commerce para melhorar um pouco disso? Porque acaba sendo um pouquinho mais consultivo você ter alguém específico para fazer essa venda, para consultar, né? Porque normalmente produtos, né, de roupas, calçados e tudo mais, você às vezes não tem a certeza para você comprar ali no e-commerce, né? Você acha que isso é uma boa estratégia? Sim, trazer esse personal para dentro, né, desse comportamento do cliente no site é importante, embora eu acredito que nem sempre o cliente que tem a dúvida ele vai chamar ali, né? Mas a gente tem disponível essa ferramenta no site, assim como essa personal, ela tem um mailing de clientes que ela entra sempre em contato ali através do WhatsApp. Faz um ativo ali também. Exatamente. Então tem lançamento de coleção, ela já tem um mailing de clientes dela que ela sabe que ela compra. Ela comunica esse cliente e, obviamente, que dentro do site, né, no comportamento de compra do cliente, se ele tem alguma dúvida em relação àquele produto, a gente deixa o ícone do WhatsApp disponível, que vai direcionar para essa personal e ela vai conseguir atender ele em qualquer dúvida que ele tiver em relação a esse produto.
Show, Legal. muito bom. Nicolas, como que a Balduco faz para, né, traduzir e conectar toda essa experiência da Balduco física, assim como, né, você falou que tem questão da loja Balduco e tudo mais no digital? É mais difícil, né? Lá no escritório a gente tem um negócio chamado análise sensorial, que tem lá um laboratório. Você tá lá trabalhando e sobe um cheiro de cookies saindo na hora. Poxa. Não dá pra fazer isso. É triste. É Então, qual que é o negócio? A gente tem que... O que ela falou foi super... É a loja perfeita. É você ter imagens com appetite appeal, com não só a imagem da embalagem, ter o hero para saber os tamanhos, que eu acho que é uma das coisas importantes, né? Que a gente tem. A gente tem algumas obrigações como informação nutricional, que tipo de produto que tá. Um SEO muito bem feito, com títulos, sabe? Com a integração. Acho que também tem uma questão de permitir comentários sobre a qualidade do produto, sobre a experiência. Então, tudo isso faz com que a conversão ela seja um pouco maior. Então, você colocando no lugar certo a informação certa, analisando bem o fluxo de acesso do site, onde é que, com algumas ferramentas simples, né? Mapas de calor, filmagem, a Clarity, por exemplo, filmando o comportamento, a experiência do seu usuário, você vai ver como você consegue adaptar formulários mais simples, carrinhos mais inteligentes, né? Coisas que na programação, às vezes numa VTEX que você faz lá um standard ou numa plataforma X que você compra o standard que não está setado da forma correta, pequenas coisas como preencher, você está lá um campo de CPF que não é numérico, não é 100% numérico. Você está lá no celular, aí você tem que mudar para fazer isso. Cara, esses menores detalhes é o que fazem a diferença no jogo. Sim. Então, nesse sentido, para a gente ter fotos explorando bem as características do produto, dando vontade de comer o negócio e estando tudo bem perto, pesquisa com imagem, coisas mais básicas de tecnologia e de setup de ferramenta. Então, nesse sentido, eu acho que melhora a conversão, mas é um desafio, diferente da roupa que você vê, você devolve alimento, você não tem devolução. Abriu a caixa, acabou, então não tem o que ser feito. Então, tem diferenças importantes dentro do processo. Legal. E como que vocês trabalham aí para minimizar ainda mais essas devoluções, né? Alimento é um pouco mais difícil realmente de ter uma devolução, né? Já na moda já é um pouquinho, né, maior ali as taxas ali, né? Porque às vezes normalmente você sempre imagina alguma coisa e chega em casa não é, né? O mesmo de móveis e tudo mais. Como que você trabalha isso assim? Tá. Então, falando de moda, além de ter uma imagem, né, que transmita o que de fato o produto é, né, com o maior número de detalhes possível. Então, eu tenho uma foto principal, eu tenho foto de costas, eu tenho foto de detalhe desse produto de repente. Ali dentro da ficha de produto eu tenho uma composição, eu tenho uma tabela de medidas também da marca. Eu acho que uma grande questão, né, falando de moda, é a devolução por tamanho. Que eu acho que é 99% o motivo principal é o tamanho. Ou ficou muito grande ou ficou muito pequeno. E a gente hoje não tem um padrão de tabela de medidas, né, falando de moda, e ainda mais do universo feminino, que existe, né, diversas padronagens. Eu tenho roupas mais amplas, eu tenho roupas mais, né, ajustadas ao corpo, e o cliente às vezes não tem essa percepção, né, de que aquela roupa ela foi feita para ficar um pouco mais larga ou um pouco mais justa, enfim. Então, a gente acompanha, né, obviamente, faz todas essas otimizações no cadastro do produto, né, utiliza ali a nossa tabela de medidas, mas essa devolução ela vai acontecer. Não tem muito o que ser feito. Sim. Então, a gente acompanha, obviamente, esse KPI, né, todos os dias. É um KPI importante ali que está dentro do nosso escopo, porque existe também um percentual aceitável, digamos assim, dentro do mês. Então, se isso destoa muito, né, se vira um percentual muito grande, a gente precisa abrir, de fato, esses produtos que estão sendo devolvidos e entender o que pode ser. Porque, às vezes, é um produto que está acarretando isso. Né? É um problema de fabricação, de repente, que a gente tenha que tirar esse produto do site, né? Porque se eu vendo, por exemplo, 50 blusas e devolve 48, é um problema com esse produto especificamente. Então, isso a gente tem que sempre, né, que fazer o acompanhamento. E, além disso, a gente tem uma ferramenta também, né, para facilitar
essa solicitação de troca do cliente, onde ele entra direto no site, já coloca ali se ele quer a devolução, né, com estorno do valor ou a troca. E se ele opta, por exemplo, pela devolução com estorno, num segundo momento a gente oferece para ele um benefício para ele escolher a troca do produto. Então, escolhe a troca e ganhe mais 10% na sua próxima compra. Eu acho que isso também é uma forma de a gente conseguir bem reverter. facilitado, Sim. bem fluido. Sim. Show. Eu fiquei curioso da Balduco, quais as regras para devolver, quando você poderia devolver e tal, que eu não sabia essa do alimento. Qualquer compra tem 7 dias que é isso que eu para perguntava, devolução. 7 dias. Não acontece na nossa... Sim, pela certeiro, característica né? da empresa, é bem diferente. A questão de devolução, ela se dá 99,9% de atraso. O cliente tinha um interesse, chegou numa data que não foi acordada e aí ele devolve. Mas é bem pouco essa quantidade. Problema de logística, talvez. Problema de logística, algum fornecedor que deu ali algum problema específico, né, em transporte. Então, isso não acontece, até porque quando tem um problema no produto, o produto está ruim. Sim. Então, aí a gente tem ali um saque. Então, como é que funciona o nosso saque dentro do processo? O e-commerce, junto com a área de marca, de qualidade, tem um saque único. Então, quando cai algum tipo... Eles vão tratando todas as soluções, todos os processos, e aí quando vão identificando que é um problema de e-commerce, se é qualidade de produto, já não é muito com... O time do e-commerce acaba não sabendo, mas a gente... no mercado lá... É como se ele tá no mesmo canal. Tá no mesmo canal. Na verdade, a gente teve outro problema com produtos específicos que, de repente, a gente está vendendo, comprei no e-commerce e veio desse jeito. É natural, Sim, é produto orgânico, né? Sim. Não tem como... Mas é uma quantidade pequena e pra gente não tem muita devolução pela característica. Quem compra Já sabe. um panetone, ou ele tá dando de presente, né? Ou ele vai consumir. Quem recebeu de presente dificilmente vai falar, poxa, o presente que você me deu... Tá lá, Então a gente acaba ficando gostei. às vezes até camufla, mas assim... como tem 70% da minha venda ela é B2C, então assim, compra com CPF, pelo menos, né? A gente entende que não tem tanto esse problema, não acaba acontecendo com a gente. Mas por legislação é a mesma. Era mais de qualquer. curiosidade, né? Chegar o panetone e abrir Sim. e comer na hora. E um ponto da moda também que é importante frisar, né, principalmente no feminino, é que as mulheres compram tamanhos diferentes. Então, por exemplo, existe uma calça... A gente sempre acha que é P. Exatamente. daquela marca, por exemplo, eu não comprei. Eu uso M, mas daquela marca eu nunca comprei. Então, eu vou comprar um P e um M e vou ver qual, né, melhor se adapta ao meu corpo. Então, tem muito disso também. Tem essa devolução, mas porque eu comprei um tamanho diferente do meu, né, para testar. Então, essa brecha, eu falo que é uma brecha, né, no Código do Consumidor ali de 7 dias, é uma janela muito grande para esse cliente solicitar a troca do produto também, né? Sim. Então, enfim, faz parte. Faz parte. Aí, né, Balduco, sazonalidade, né? E eu queria mais que você explicasse pro pessoal como é viver a vida de um gestor de e-commerce. Porque a gente tem vários que já falou, já trouxe que tem sazonalidade, tem outros que é sequência. Mas o teu é uma sazonalidade super muito sazonal. específica, né? Super uma sazonal. sazonalidade. A nossa sazonalidade, a gente tem ali o pico de vendas em 3 semanas. Uma semana ali antes da Black e 2 semanas para frente. Esse é o pico. Então, eu saio de 0 a 100 nessas semanas. Óbvio que eu vendo durante o ano, a gente tem produtos de empório. Por exemplo, como eu tenho 4 plataformas, eu tenho Casa Balduco para ficar vendendo a todo momento. Eu tenho o clube de assinatura, que também vende durante todo o tempo. Mas a venda foi construída, a história da marca, eu não sei se a gente vai entrar nesse tema, mas a história da marca ela se deu com um imigrante trazendo uma massa da Itália para cá. Eu achei muito legal. Eles montaram uma doceria no Brás, e aí essa massa é a mesma. E hoje, inclusive, é a mesma massa de 70 anos atrás. Muito legal. Toda a massa, você vai lá, tira um pouquinho, água, fermento, vai fazendo ela crescendo na fermentação natural. É por isso que o Panetone Balduco não tem... todo mundo pode falar o que quiser. São 70 anos fazendo essa fermentação. O segredo da receita mesmo. Não tem como. Então, assim, lá dentro, do mesmo jeito que tem o mestre cervejeiro, tem o mestre que faz panetone. São pouquíssimas pessoas limitadas de confiança que sabem a receita, tira lá a massa. Então, assim, é um produto que se criou de uma forma que é muito difícil. A gente tem penetração em 94% dos lares. Consomem pelo menos um produto da Balduco. No Natal,
cara, é absurdo o volume. Então é uma onda que eu tenho o e-commerce... Eu tenho 3 frentes menores para ir tocando, que é um e-commerce normal, e chega nessa época, de agosto para frente, não tem mais nenhuma atualização, não tem mais nenhum, é só teste do processo, porque eu tenho que estar, é como se eu estivesse surfando, se eu não tiver com a prancha no lugar certo, na hora certa, eu perco a onda e aí acabou. Então a gente tem feito isso com sucesso, acho que foi bem legal, os últimos 2 anos tiveram crescimentos bem importantes, consistentes, com duplo dígito aí, segurando a operação, fazendo com que a gente tenha um bom resultado, mas assim, é hiper concentrado. Não é assim, eu tenho uma Black Friday, uma Semana do Consumidor, e eu tenho a Páscoa também, mas a Páscoa não dá 5%, nem isso, não dá 5% de faturamento. Então, imagina você ter uma operação que é 98% em um tipo de produto. Sobra mais. E aí é óbvio que a gente ali vai explorando as formas de vender esse produto. Cesta, kit, em lata, com vinho, com algum tipo de bebida. Então a gente vai fazendo diversificações de produto para poder vender mais. E lá na Leblog, como que é a sazonalidade de moda? Assim, chega a ser mais constante? Como que funciona para o nicho de vocês mesmo? Tá, eu acredito que para moda seja mais constante, né? Quando a gente fala de roupa, a gente normalmente fala de 2 coleções grandes no ano. Então, eu tenho primavera-verão, outono e inverno. A Leblog, ela trabalha com lançamentos mensais ou quinzenais. Então, esse modelo é ótimo porque acompanha, de fato, as tendências de mercado. Então, né, a Carla, que é uma das sócias, escolheu essa forma de trabalhar justamente para trazer essas tendências, né, e ter sempre uma inovação ali, né, com tudo que está acontecendo. Então, sempre tem esse refresh para cliente, né, que está entrando no site, que já faz, né, essa compra, que está sempre ali com a gente, para ter uma recorrência e ter sempre essa novidade, né. Então, a gente tem, obviamente, que os picos, né, que são as liquidações, que a gente vende bastante também. Então, no finzinho ali de dezembro para o início de janeiro, todas as marcas fazem a liquidação, né? Ali tem um boom de venda. E no meio do ano também, porque são entra a liquidação dessas grandes coleções, né? Então, primavera, verão entra no meio do ano e outono e inverno entra no meio do ano e primavera, verão entra no finzinho de dezembro para o início de janeiro. Então, existe essa sazonalidade, né? Dentro, né, das coleções de lançamento, a gente faz comunicações justamente para não perder, né, essa venda ali, de ter sempre comunicação nova para o cliente, novidade para o cliente. A gente amarra isso numa comunicação 360 também, de comunicar através de lives para o cliente, né? Então, toda semana, como a gente tem lançamentos mensais, a gente também faz lives para apresentar essa coleção para o cliente. A gente trabalha o e-mail marketing, né? A gente trabalha a mídia paga. Então, de fato, é uma comunicação 360 para estar sempre, né, trazendo esse tráfego e para essa venda acontecer também. Legal. Você falou ali um pouquinho, né, das liquidações, que são época que tem ali um boom maior de venda. Entrando um pouquinho dentro de precificação, queria entender um pouquinho como vocês veem a precificação, como que vocês trabalham isso, né? E olhando para o mercado, vale a pena descer bastante, ser bem agressivo? Não, é melhor pensar em outras estratégias? Como que vocês pensam um pouquinho dessa precificação no e-commerce que está cada vez mais saturada, né? A gente trabalhando com promoção, em cima de promoção, para conseguir fechar as nossas metas e tudo mais. Queria que vocês falassem um pouquinho disso, como vocês veem, como que vocês trabalham na gestão de vocês. Tá. Na Leblog, a gente segue o calendário de mercado, normalmente, para fazer essas liquidações. Então, a gente vai promocionar quando o mercado, né, de moda estiver promocionando também, que geralmente é no finzinho de dezembro, início de janeiro. E no meio do ano também, né? Fora então isso, a gente... Bem específico, porque a gente também trabalha, né, o atacado. Então, para não ter esse conflito, né, a gente trabalha ali a mesma política comercial. Então, é todo mundo seguindo o mesmo, né, a mesma estratégia. Na Balduco é mais ou menos parecido. O meu time de finanças, ele tem tabelas por locais, né? Então, a gente trabalha com uma tabela de São Paulo e a gente segue um calendário, um cronograma, um calendário de e-commerce, né, promocional. E a gente tenta não fazer grandes descontos, porque a gente tem uma margem pequena, né? Então, imagina, vender um wafer, R$3.
caixa é 4, é o que eu tava falando para vocês. Sim. Pô, tem uma caixa, eu tenho que encher essa caixa com algumas coisas. Então, como estratégia, a gente não mexer, mas a gente fechar talvez kits, pacotes, cestas, coisas que a gente possa incrementar o ticket médio sem ter... ou descontos em segunda compra. Dos teus desafios, né? Aumentando sempre o ticket médio, Exatamente. né? Que eu acho que é onde tem É um dos maiores desafios. Se eu der um desconto maior do que o mercado, na hora, alguém do comercial já me liga e fala, ó, você tá vendendo o wafer a R$ 2,99 e eu tô aqui a R$ 3,20. O que a gente pode fazer? Tem alguns casos, existe muito essa questão de disputa de canais. Quando eu entrei na Balduco, primeira Black Friday foi 30% de desconto, que nem é um desconto quando você vai ver assim de Black, Sim. que é arrasador, mas não é para alimentos, né, para vender produtos com ticket mais baixo, já chamava atenção em alguns momentos. A gente não fez Black Friday, a gente fez a Black Week. Então, o comercial não se incomodou quando foi a Black Friday, mas durante a semana, peraí, você não vai subir os preços? Porque tem gente olhando, porque o pessoal de pricing das grandes redes de supermercado são super as ferramentas, né? Na verdade, a indústria tem acesso a muitas ferramentas que o e-commerce acaba se aproveitando, como pesquisas de preço, pesquisas diversas. Então, você tem muita informação, pesquisa de mercado, coisas que você tem de profundidade de saber aonde é que o cara está entrando na loja. Então, você tem a possibilidade de se debruçar e conseguir fazer um processo legal de acompanhar todos esses indicadores. Então, preço para a gente é super difícil de mexer e, ao mesmo tempo, a ideia é estender o lifetime value do cliente, né? Então, quanto mais tempo ele ficar com a gente, então a gente acaba fazendo promoção, muito mais trazendo para uma segunda compra, para uma terceira compra, premiando a fidelidade desse cliente para a gente. Isso é importante. Legal. A gente entrou ali no ponto do ticket médio, né? Com certeza é um dos maiores desafios, na minha visão, para a Balduco, né? E eu queria saber, fora, né, fazer kit ali, como que vocês fazem? Porque a gente tem que imaginar, né? Quando eu vou comprar um Balduco no supermercado, tem uma cesta grande de produtos, né? Eu vou comprar outras coisas do mercado e tudo mais. Como fazer para aumentar essa cesta? É um desafio que a gente também trabalha com outras indústrias. E, pô, como que o cara vai levar lá um monte de produto da mesma marca, né? Que não é muito comum a gente ver, né? O desafio de gestão de e-commerce da Balduco, ele se transforma... basicamente, eu separo a época do Natal, que aí o meu ticket médio não é baixo. Porque eu tenho muita gente comprando para dar de presente. Cara, é muito maior do que a média brasileira, você pode ter certeza. Para dar para funcionário, exatamente. Então, o meu ticket é muito alto. Porém, isso dura 3 semanas. O restante do ano, a gente trabalha com uma precificação diferente. O que a gente fez como inovação dentro de e-commerce? Primeiro, a gente trabalha com alguns marketplaces também. Então, o marketplace você consegue ter ali, ele tem uma navegação que ele não está comprando só uma marca. O comprador de alimentos, a categoria de alimentos é uma categoria que precisa ter mais um aprofundamento. É uma categoria nova. As pessoas comprando alimentos pela internet, a gente ainda tem na cultura de que a gente lá no e-commerce, a gente entende o seguinte: o brasileiro ele vai uma vez por semana ou ele faz a compra do mês. Sim. Isso são coisas culturais que estão na nossa cabeça, que vêm dos nossos pais. Então, assim, depende do estilo de vida. Então, existem muitas diferenças de target nesse sentido. Então, o que a gente fez para poder dar um pouco de uma quebrada nisso? A gente criou um clube de assinatura, que são os caras que são amantes da marca. A Balduco foi eleita, se eu não me engano, entre a marca mais amada do mundo, entre 2.000 marcas de vários segmentos de alimentação. Então, na área de alimentação, competindo com várias marcas famosas fora do Brasil. Então, assim, é uma marca que tem trabalhado a sua presença digital de uma forma muito interessante. As redes sociais, as collabs que a gente está fazendo. Pô, a gente, por exemplo, fez collabs com Kings, uma marca de uma linha de roupa streetwear, porque o nosso público-alvo é o gamer que está pegando um snack, que está pegando Então, assim, você começa a olhar a cadeia de produto, mas você também começa a olhar o meio. E aí a gente criou um clube de assinatura que, se você quiser lá, você tem seu filho que come, sei lá, Pringles, meia dúzia de Pringles você quer que recebe todo mês e que você não tenha nenhum entrave para receber, você vai lá e faz uma assinatura. Você tem uma assinatura para lancheira, então você vai lá e compõe a lancheira do seu filho com goiabinha, com biscoito, com uma porrada de produtos
que a gente acha que faz sentido, que mais vende, como a gente capta os dados das notas fiscais do trade, do que o cara que está comprando no supermercado, a gente tem uma ideia de qual é a cesta que está sendo consumida. E aí a gente começa a montar e modular isso por dentro do e-commerce. Legal. Então é um jeito de ter fidelidade, aumentar o lifetime value do cliente, mas oferecer mais opções. Sim. E para quem não faz, acho que combo e kit, né, e trabalhar cashback, por exemplo, é uma solução para poder dar uma aumentada no ticket médio desses clientes. Boa. Eu acho que se você é indústria aí que está ouvindo, eu já vi várias que acabam não identificando o usuário no D2C lá, mesmo não falando do e-commerce mesmo. Com certeza deveria estar fazendo isso de alguma forma, tentar identificar qual que é aquele usuário para cruzar, ou até mesmo daí quando vende no e-commerce, cruzar o quão o e-commerce representou por uma aquisição ali de um novo cliente, numa experimentação, né? Então, exatamente. Que acho que é sensacional isso que a Balduco faz ali né, da promoção lá e tudo mais. Perfeito, muito bom. Entrando um pouquinho nos canais de performance ali, pra gente falar um pouquinho de canais de performance do e-commerce, né? Tem algum canal que representa mais para vocês hoje? Quais canais ali vocês investem que a gente ainda não citou ainda? Tá, para ler blog, falando de moda, a gente tem meio a meio ali, né? 50% da minha receita é orgânica e 50% vem de mídia paga, né? E dentre os principais canais que a gente trabalha, tem o Meta, obviamente, né? Facebook, tem o Google, Pinterest e TikTok, que não tem investimentos tão agressivos, digamos assim, né? O nosso investimento está concentrado no Meta, que é onde eu tenho ali 90% do meu retorno, né? Então, quando a gente fala de moda, para ler blog, o Instagram é o que mais entrega, né, resultado. E daí, 5% disso vem de Google e os outros 5% está dividido entre Pinterest e TikTok, né? Então, fora isso, a gente tenta trabalhar uma comunicação 360, né? Que é trabalhar essa comunicação no nosso orgânico e na mídia paga também, né? Para que o cliente tenha, de fato, essa comunicação muito bem casada. E tem o e-mail marketing também, né? Que daí já entra mais dentro dessa representatividade de orgânico. Legal, vocês estão trabalhando no Pinterest lá, vocês estão trabalhando anúncio também? Anúncio. Ou só a parte de conteúdo? Anúncio. E eu já estou fazendo alinhamento com o marketing, na verdade, para a gente começar a fazer posts organicamente também, né? Legal. Porque isso gera uma relevância ali. Sim, então, a gente vai conseguir pegar alguns momentos específicos, né? Para a mulher, principalmente, que qualquer oportunidade que a gente tem de pesquisar um look, eu, por exemplo, pesquiso muito dentro do Pinterest, né? Então, eu tenho uma ocasião específica, um casamento, ou um jantar, ou enfim, alguma ocasião especial, é ali que eu vou pesquisar. Então, ter esse trabalho orgânico dentro da ferramenta, eu acredito que seja muito importante. Sim, muito legal. Nossa, é diferente. Nosso lá, o Google pra gente é muito mais forte, então... Óbvio que no orgânico a gente é super forte. Então, o Google fez uma pesquisa de todos os produtos procurados na Black, por exemplo, na área de alimentos. Dos 15 primeiros produtos, 9 eram produtos Balduco. Então, assim, é absurdo. Então, é hiper concentrado que o brasileiro... Sabe aquele negócio de quando você vê o panetone no shopping, você já vê que o Natal chegou, você vai no mercado e você fala assim... Cara, o Natal chegou. Em outubro, você tá lá, cara, tá chegando o Natal. Aí você chega em novembro, aquela sensação é louca, porque isso é muito real, assim. Então, a Balduco vem fazendo muitos investimentos no awareness, mas quando eu olho no e-commerce, que é onde eu faço, eu tenho pouquíssimo de meta, tenho, sei lá, quase 20% só do meu orçamento para ads em meta. A Google tem uma força muito grande, eu tenho muito afiliados também, então eu uso bastante a Rakuten, eu uso o Krita, eu uso algumas ferramentas que são mais difíceis para trabalhar com a parte de cupom e trazer o cara para conversão, porque a awareness já é quase que automático. A gente cresceu muito orgânico esse ano, o SEO foi fundamental ter feito o SEO no ano passado, porque no Natal passado, né? Porque a gente viu o resultado esse ano, a gente cresceu tipo quase 100% em orgânico esse ano. Então, você começa a ver que existem muitas diferenças e aí, para cada negócio, tem que procurar qual é a ferramenta que... Não adianta, é mentalidade de teste. Coloquei... Exato. Por exemplo, mesmo no Google, ano passado a representatividade foi a mesma. PMax, para mim, foi muito ruim. Foi horrível. Nossa, esse ano, a gente colocou na PMax, a PMax foi a melhor campanha. Discovery, o ano passado, estava muito bem. Esse ano, Discovery foi
péssima. Então, mesmo dentro do mesmo canal, é super importante você ter um olhar bem estratégico, porque se você não acompanhar os seus KPIs, cara, no dia a dia, na unha, é o que faz a diferença entre você trazer gente qualificada ou não. E eu, para mim, sempre, desde que eu tô no mercado, o Google sempre foi, para mim, é muito intencional, né? Muito no fundo do funil. Então, talvez no seu mercado seja diferente, porque você tenha que inspirar, causar uma demanda que ainda não exista. No meu caso, a demanda já existe. A mãe vai comprar o panetone pro filho. Já vai certo daquilo. Já existe, então eu só tenho que converter. Em vez dela comprar no mercado, ela comprar aqui. Em vez da empresa ir no mercado, imagina um gerente de compras, um analista de compras, ter que ir... As caixas são grandes, tipo, 80 centímetros por quase 1 metro. É grande a caixa com 12 unidades. Pô, o cara não vai comprar 100 caixas, ele vai no site, é uma comodidade muito mais fácil, B2B muito também mais ali para poder fazer. Então, é importante olhar esse mix de uma forma mais efetiva. Boa, boa. E, Lenice, a personalização, né, acho que é um ponto essencial ali no e-commerce de moda, né? Vocês fazem algum tipo de trabalho lá? Como são as estratégias de CRM? Como vocês conseguem entregar isso para os clientes? Na verdade, como eu vou puxar o que eu já tinha dito ali no início, a gente tem uma ferramenta de CRM que foi implementada recentemente, mas não existe estratégia trabalhada dentro dela ainda. Então, Qual um dos ferramenta nossos... vocês usam? A Dito. A A gente está com a Dito, Dito, né? Então, dentro da Dito, a gente consegue fazer diversas personalização ali para esse cliente, né? Eu posso fazer segmentação das minhas bases de e-mail, por exemplo, que eu não tenho essa segmentação, para eu entender, né, conseguir dividir esses clientes conforme o comportamento de compra deles, por exemplo. Abordar esses clientes com produtos similares ao que ele comprou, por exemplo. Criar réguas de relacionamento, né, de aniversário, de você comprou, compre também, você viu isso, e sugerir um outro produto similar àquele que ele comprou, né? Então, acho que tudo isso é importante, né? Quando a gente fala de CRM, dessa personalização da comunicação com o cliente, que a gente está começando a estruturar agora. Então, tudo isso está no escopo aí. Eu acredito que quando a gente conseguir, né, fazer essa estruturação e essa comunicação começar a acontecer da forma que tem que acontecer, a gente vai ver um resultado muito significativo, né, dentro dessa linha de CRM. Com certeza, a gente vê ainda que o e-mail, por mais que falem que não, Exato, ainda tem uma representatividade. Tem uma não só na venda, né, mas como a gente falou, no relacionamento, né, para você se comunicar melhor ali com o seu cliente, ainda é um dos melhores canais. Vocês, como trabalham lá, tem alguma coisa que vocês ainda não trabalham e que você está planejando também, igual no início? E principalmente do CRM, né? O que vocês fazem e como que vocês fazem para ficar o ano inteiro falando com o cara pra... Óbvio que, né, Balduco tem lembrança de marca, né? Não é óbvio, mas... Não, e a gente tem uma gama de produtos grandes, então, queira ou não queira... Vamos supor que eu tenha Fala lá... um pouquinho dos produtos aí, porque às vezes a gente não tá ligado que tá na marca, junto com a marca. Só lembra do Panetone. A gente lembra do Panetone. Das barrinhas. Vocês podem ficar atentos que a partir de agora a gente vai ter pão. A gente comprou uma fábrica, a Balduco tem agora uma fábrica de pão. A partir de agora, isso foi no final do ano passado. Então, a gente entrou no mercado de pão. A gente tem cookies, barrinha, linha cereal. Então, são biscoitos, wafer... tem aquele Choco Biscuit, que é uma barra de chocolate em cima de um biscoito. Aquilo é bom, hein? Eu quero saber se a gente vai ter cupom no final. A gente tem uma linha extensa de produtos quando a gente vai olhar. A gente distribui Pringles no Brasil, então Cheez-It também, então snacks. A gente tem ali uma série de produtos. Óbvio que a gente vai... Colombas, o que mais que a gente tem? Entrando no mercado de pães, vai ter já tem pão de forma, vai ter pão de hot dog, todos os pães que... Imagina, a gente vai competir com os grandes de pães do Brasil. A Visconti é uma marca da Balduco também. Então é uma... exatamente. Então tem a Tommy também, é uma marca da Balduco. Então dependendo do local, a gente ataca com algumas marcas diferenciadas. Óbvio que a gente trabalha mais a marca Balduco, que é a de lembrança de marca, tem mais até rentabilidade por ter uma marca mais forte. E no CRM, a gente começou, como eu estava falando para vocês, a gente começou faz 2 anos. Hoje ele é quase 10% da minha receita. Eu tive um criativo que eu ganhei, que a gente faturou R$500 mil, quase. R$400 mil num e-mail. Caramba. Não foi da Black Friday, foi um esquenta para Black. Então depende do objetivo. Sim. Chegou ali em novembro, eu começo a trabalhar um esquenta Black
com descontos menores, eu vou subindo a régua de desconto. Então, o primeiro, as pessoas ficam esperando, porque já sabe que comprou o panetone. Imagina, tem gente que compra para dar o panetone para porteiro, tem uma galera que trabalha, então, que vai dando, assim... E o ano passado, a gente tinha um cenário econômico difícil, né? Sim. Então, o brasileiro tem o ato de dar uma lembrancinha. O presenteável é muito forte, de novembro até o final do ano. São 2 meses que o enfoque de e-commerce é quase... Tirando a Black Friday, que tem o eu quero comprar pra mim, né? Que a gente sempre pensa, pô, o que eu vou comprar na Black Friday? Sim. Tirando isso, de novembro até dezembro é dar presente para as pessoas. Então, é muito louco, porque você pode trabalhar várias estratégias. Exemplo, embalagens diferenciadas, fazer... Lá o que a gente faz? A gente faz cestas, a gente faz uma lata. Então, o mesmo produto tá dentro de uma lata que quando você vai dar o mesmo panetone de 1 quilo para uma pessoa numa lata e o mesmo dentro da embalagem de cartão, faz diferença. Faz total diferença. Então, assim, você agrega valor ao produto e consegue fazer com que o processo funcione. Então, o CRM ele precisa estar ativo, então, com os triggers e com as jornadas automatizadas, né? Esse é um desafio, não é fácil, mesmo para a gente. Tem muitas fontes de tráfego, então quando você está falando de fontes de captação de dados. Então, o primeiro ponto, definir a captação. A gente não era integrado até determinado ponto. A gente subia as bases na mão e aí ia fazer. Quando você começa a integrar tudo, a própria inteligência dos disparadores começa a ver quem está engajado, quem que clica e responde, quem que clica e acessa, quem que clica e lê, quem que clica e compra. E aí a gente começa a ver... Tá, separa esses caras em vários tiers, né? E começa a trabalhar. Então, estratégia de CRM pra gente lá, ela é antecipação. Então, de uma fase, de uma época bem importante. O promocional, quando a gente está falando de desconto. E para falar com o cliente sobre novidades. Então, a gente ali vai ter por exemplo, a gente vai ter um lançamento bem legal. Linkando aí entretenimento. Não posso abrir muito, mas Netflix, alguma coisa. Então, você tem um produto que tem ali um potencial de atingir uma base de fãs muito grande, a gente tem lá uma galera na nossa base de dados. Legal. Então, é gestão da base de dados e captação. E aí, depois você fez isso tudo automático, não esquecer, né? Abandono de carrinho, com desconto, os básicos, né? Isso tem que ser... Às vezes, o básico não é porque é básico que está sendo feito, né? Muitas vezes é básico, mas às vezes alguém coloca e aí, de repente, a integração parou de funcionar e aí ninguém tá vendo. A hora que você vê, era só... Pau ali faz tempo. Ninguém nem olhou. Então, a gente usa o CRM mais ou menos nessa toada aí. Boa. Legal. Vocês estão no Marketplace também? Leblog sim? Leblog ainda não, mas está dentro do escopo, né? Do escopo. A gente tá. Você falou que estava ali. O que você acha ali de estratégia para dar uma destacada? Marketplace é difícil, porque além dos custos que a gente tem um sócio, né? No final das contas. Não é fácil lidar, ainda mais com produto de ticket médio muito baixo. Então, a gente ainda a categoria de alimentos ainda é difícil. Então, por exemplo, o nosso top seller é improvável, é Shopee. As pessoas com brasileiro compram panetone e vendeu bem. Né? Interessante. Então, assim, existem coisas que a gente começa a ver. Só que é a oportunidade de entender demanda, de poder se comunicar. Então, tem todo um trabalho, e-commerce, mas ele tem um trabalho de natureza diferente. O saque é dedicado. As informações, o que acontece lá dentro da plataforma deles é diferente. Então, no caso de um marketplace, o que a gente precisa estar atento? Na operação. A operação tem que estar redonda. A gente está acertando, a gente não está ainda estado da arte do jeito que deveria ser. Porque Balduco vai testando, o que dá certo vai matando, o que dá errado vai matando, o que vai acertando vai entrando no eixo. É o jeito que a Balduco sempre faz de colocar a mão na massa de verdade. Então, em marketplaces, a operação tem que ser afinada. Por quê? Como é que eu posso dizer? O ranqueamento dos produtos se dá basicamente pelo seu nível de desconto e pelo seu nível de operação. Entrou no dia, tem que faturar dentro da regra. D+1 é D+1. Se você faturar D+2, você começa a perder ponto. Seu score dentro de marketplace é o que você tem que ser seu mantra, entrar todos os dias. Então, a gente tem 7. Então, você tem que entender por marketplace, por tipo de produto, por cliente. Então, dá trabalho. É um negócio que é diferente para dentro do processo. E levar o ticket médio é difícil lá também. Por quê?
o marketplace, ele é um sócio, ele colocou ali, né? Eu tô usando a estrutura de um terceiro, que a todo momento, ou ele quer me cobrar um valor por pedido, que ele quer aumentar a margem dele, e ele fala, a partir de agora, R$1 a cada SKU que você coloca. Se você não entrar, bom, você não tem vezes que não é mandatório. Na minha outra experiência, do nada, Magalu é R$3 por pedido. Pô, R$3 para quem tá vendendo 20 é muita coisa, já foi a margem. Então, é muito importante buscar alternativas para ter um ticket médio saudável e entender a operação com os custos, principalmente do ponto de vista de custos que às vezes a gente não enxerga. Que às vezes não está claro e a hora que você vai ver, se o gerente de e-commerce só cuida da operação e não toca o P&L, de repente tem lá um repasse de alguma coisa que é meio que, por exemplo, no caso da minha operação, tem lá a logística, tem um custo logístico que me repassaram X reais ali. Se você não está atento do que é aquilo, a hora que você vai ver, no marketplace você não tem espaço para erro. Errou a precificação, deu desconto acima da margem, é prejuízo. É melhor não fazer a venda do que fazer a venda desse jeito. É melhor entregar o produto. Então, é complicado. E eles exigem muito investimento em mídia também agora, né? Então, você começa entrando, eles dão um suportezinho, você começa a vender, eles falam, a partir de agora eu quero usar o meu Ads e custa tanto. Sim. Então, Mercado Livre, entre outras. Você falou ali dos desafios, assim, né? São muitos desafios, realmente a gente sabe, mas o que você vê de vantagem, então, para estar lá no marketplace? Bom, você tem... Primeira coisa, você pode fazer... Cada marketplace tem uma força em uma determinada região. Então, você consegue entender um pouquinho da sua penetração de produtos em determinada região. É uma base de clientes que, apesar de você não poder se comunicar diretamente com ele, porque o marketplace não permite, você começa a entender um pouco mais da demanda. Então, você tem... São sites que são testados, são os melhores sites que a gente tem, são as melhores plataformas que a gente tem no mercado, que você começa a entender melhor a sua demanda, começa a entender um pouquinho melhor o comportamento de consumo. Será que, às vezes, você pode usar eles até como teste? Então, a gente tem lojas oficiais. Então, tem uma questão de exposição também que dá para gerar... Olha, panetone na Shopee é um negócio que não é tão usual. Você olha, mas a gente tem uma loja super bonita, super, super legal a loja lá dentro. Então, depende muito, né? E eu acho que tem uma questão não só de fazer a venda em si, né? Mas também de fazer parcerias e tornar o seu produto... Tá disponível em vários canais. A gente, às vezes, vê um produto... não comprou naquela hora e ele vai na loja e compra. Né? Às vezes tem o efeito de ir para a loja oficial. Então, é basicamente isso. E vocês, como marca, né, como indústria e marca ali, tem que estar onde der, né? Perto, às vezes, de um outro e-commerce que é menor. E, além dos desafios aí que a gente comentou, né? O que vocês acham que tem aí que vocês estão ou com desafio agora ou que é relevante para os gerentes de e-commerce e como que vocês têm lidado com isso ou lidaram em alguma situação? Tá. Para mim, no meu caso, agora na Leblog é fazer essa operação rodar, né, 100%. Então, a gente está quase no finalzinho ali, né, de mexer dentro dessa estrutura, né? Já fizemos bastante alterações, né, nesse meio tempo. Acho que tem como desafio, principalmente, entender mais desse cliente do e-commerce, né, que está ali dentro da nossa base, conseguir segmentar e ser muito mais assertivo nessa comunicação, né? Como marca, a gente está com um trabalho de rebranding agora muito grande, né? A gente sempre trabalhou influencer, né, na nossa comunicação. Acho que isso é um ponto importante. A Leblog nasceu, né, com essa estratégia muito forte. Então, esse trabalho de rebranding é para a gente justamente olhar para dentro da marca, entender qual que é essa persona de fato e criar uma comunicação muito mais assertiva para ela, né? E, obviamente, também trazer esse reconhecimento de marca. E quando a gente fala de marketplace, né, só voltando um pouquinho, eu acredito que ele também tenha um papel, né, muito importante nisso. A gente consegue um alcance muito grande dependendo de onde a gente vai estar, né? Então, para a Leblog é basicamente isso agora, nesse momento. Legal. Nessa pergunta eu acho que é muito importante, tem duas coisas. Eu acho que está muito mais ligado na mentalidade do que quando a gente está falando de e-commerce. Muitas vezes a alta liderança
ou até mesmo pessoas que não são da área, que estão ali, sei lá, gerentes comerciais que estão acostumados a fazer vendas de formas diferentes, e aí a gente começa com e-commerce. Todos os desafios que eu tive foi muito mais focado em aceitação de um modelo que é diferente. No meu caso, eu tenho dois grandes pontos. A velocidade que a indústria... É como se eu fosse uma lanchinha e a indústria fosse um navio. Ah, não deu certo. Eu viro rapidinho. O navio, para virar, ele demora muito. Sim. Então, assim, como é que a gente consegue conceber de forma importante? Está muito mais ligado na mentalidade de fazer negócios. Então, por exemplo, na Balduco, a gente fez uma tentativa. A gente abriu uma empresa pequenininha, chama Beta, inclusive para testar. Então, os meus marketplaces estão dentro de um outro CNPJ que não dentro do CNPJ da Balduco. Se isso vai dar certo no futuro, é um teste. Então, assim, a gente está ali analisando várias coisas. Então, existe uma perspectiva financeira, existe uma perspectiva de negócios, uma perspectiva financeira, uma perspectiva de marca, porque eu tenho várias operações diferentes rodando de forma diferente. Então, acho que essa é a primeira coisa. E como muito se fala no D2C, indústria, isso vem da BRF, já de outras indústrias que eu acabei na Montblanc em si, a gente, que é uma indústria também ligada do mundo de moda, mas tem várias outras questões relacionadas. Muito se fala na tecnologia, no poder em escalar. E-commerce, o que é? Escalar. Escalar. Só que tem muitos entraves para isso. Então, primeiro, mentalidade. A gente ouve inteligência artificial. Pô, legal. O que eu faço com isso? Como é que aplica? Aí parece que quando o gestor do e-commerce ele sofre muitas vezes até um descrédito, porque a gente está ali enfiado na lama para tocar não sei quantos milhares de pedidos. Cara, uma pessoa que tem ali uma certa influência está perguntando como é que... e inteligência artificial? O que você está olhando? Então, assim, cara, beleza, eu posso usar para SEO, eu posso usar para uma série de coisas, para imagem, tem um monte de ferramentas disponíveis. Então, acho que o grande trabalho hoje, né, de quem está fazendo isso de forma estratégica é com quem que eu me associo para fazer isso? Porque tudo é um custo, a margem é uma só, a verdade do e-commerce é o que sobra no final do mês. Sim. É simples assim. Então, quem é que eu vou colocar? Que ferramenta que eu faço? Que assinatura que eu faço? Então, nesse sentido, o gestor do e-commerce ele tem que lidar com uma coisa que é muito difícil, que é logística. Transporte, Brasil, a gente entrega tudo... Continental. Né? Continental, de caminhão. Pô, eu já tive caneta entregue, uma Montblanc vendida no Acre, que demorou 63 dias para chegar. Chegou no cliente, o cliente felizão, que ele não precisou vir para cá. Mas 63 dias. Sim. Então, assim, são desafios que muitas vezes a gente está na parte da tecnologia, mas a mentalidade ainda a gente tem que resolver a parte de baixo do iceberg. A parte de cima é fácil, é moleza. Agora, a parte de baixo é aí que tem que entender. Para escalar, não adianta só mexer na plataforma. Não, é bem boa você ter pego nesse tema, porque tanto, né, acho que o e-commerce não é a plataforma, não é a mídia, não é nada, é tudo por trás. E também o papel do gerente de e-commerce, que muitas marcas já haviam esquecido, não é gerenciar essa parte, é gerenciar a estratégia, o negócio, o preço, o estoque, tudo mais. Isso é outra coisa, entende? Então, a gente vê muito isso. Perfeito. A gente está chegando ao fim aqui. Queria que vocês trouxessem aí de vocês alguma dica para os gerentes que estão assistindo a gente aí, que querem tracionar o e-commerce, né? De tudo que a gente falou aí. Se vocês quiserem resumir o que vocês acreditam. Também deixar a rede social de vocês, caso alguém esteja assistindo e queira trocar uma ideia aí nos bastidores com vocês. Legal. Também. Bom, então no meu momento, eu acredito que, né, olhando para o cenário que eu tô hoje, para o gestor sempre olhar para dentro de casa, primeiramente, né, entender da operação como um todo antes de fazer qualquer, né, mudança, enfim. Eu acho que olhar para o mercado, entender tudo que está sendo feito, tudo que está acontecendo, de tecnologia, de inovação, é muito bom e a gente precisa, né, estar ciente de tudo isso que está acontecendo. Mas antes disso, olhar para dentro de casa e entender o que faz sentido para a gente, porque às vezes a gente está, né, querendo fazer um investimento em
em algo novo que tá no mercado, né, que está saindo, mas que não faz sentido para nossa operação. Então, acho que é basicamente isso, fazer bem o arroz com feijão, né, para a coisa acontecer ali da forma que tem que acontecer, e depois a gente pensar em outras estratégias, em trazer novas tecnologias para conseguir alavancar ainda mais. Acredito que seja isso. Cara, essa pergunta é difícil. Eu acho que tem um negócio que a gente faz pouco, que é ouvir o cliente. Quantos gerentes de e-commerce pegaram o telefone e falaram não só com a experiência positiva, mas com a experiência negativa? Então, eu acho que não é porque, na minha visão, fazer bem o e-commerce, isso aí independente da Balduco ou de qualquer coisa, é eficiência, logística. O que é o premium dentro do e-commerce? O que o Mercado Livre faz que todo mundo fala? Todo mundo fala. Cara, o cliente colocou, ele sabe que amanhã, ele tá lá escrito, amanhã está lá. Fiz um contrato com o cliente, que se eu fiz a compra no dia para entregar em 2 dias, é em 2 dias que eu tenho que entregar. Sim. De preferência, eu surpreendo e entrego para ele com 1 dia. Então, assim, a eficiência operacional é o coração de qualquer logística. Então, qualquer e-commerce. Entender os seus prazos internos, a sua capacidade de produção, de separação, tempo que você faz isso, se você está usando as melhores ferramentas ou não, esse é o básico que a gente tem que fazer. E aí ouvir o cliente, porque o marketing digital, as ferramentas, elas podem até variar, mas os grandes grupos, né? Meta, Google, Pinterest, TikTok, eles estão aí, eles vão continuar, talvez surja uma ou outra grande driver de awareness e de geração de tráfego. Então, assim, arrumando a casinha, você consegue gerar tráfego e fazer esse processo. Então, é um pouco do que a gente vive lá na Balduco, que é preparar o ano inteiro, treinar o ano inteiro para a hora que a onda vier, eu esteja no lugar certo. Se eu não tiver, o meu faturamento não vem. Então, ouvir cliente, né? Ouvir experiência negativa e ouvir com o coração, não só sistematizado, mas ouvir e entender que o que a gente está fazendo é um contrato com o cliente. Se ele não recebeu aquele produto na data estimada, você não está cumprindo a sua promessa. Então, o e-commerce é uma promessa de valor com data. Legal. É isso. Muito bom. Quer deixar o contato de vocês aí? Meu Instagram... Não, vou deixar meu LinkedIn. É Nicolas Rivelli. Então, é só buscar lá que eu acho que não vai ter muitos parecidos. E o meu Lenice Florentino também. Perfeito. Espero que vocês tenham gostado aí de participar com a gente aí. Muito obrigada pelos insights que vocês trouxeram aí. E com certeza a gente vai marcando mais coisas aí pra frente, trazendo mais conteúdo de vocês aí, tá bom? Legal, beleza, obrigada pelo convite. Obrigado. Obrigada. Até a próxima.